Oi, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre timidez. Nada melhor é contar a minha história. Quando eu era mais novo, praticamente, acho que uns 12, 13 anos, eu era aquela pessoa bem tímida mesmo. Extremamente tímida. Por exemplo, em tempo de escola, eu entrava na escola, entrava na sala, sentava ali e não falava com ninguém. Falar com ninguém. E não falava com ninguém. Entrava calado na escola e saía calado, voltando pra casa, né? E eu não tinha, assim, coragem, né? Coragem e essa facilidade, né? Que muitas pessoas têm. Facilidade de conversar, de se enturmar, de fazer amigos, né? No caso, eu não tinha isso. Eu era muito mesmo tímido. Ao extremo. Sempre quando eu tentava falar com alguém que eu não conhecia, eu tava tudo ali na minha cabeça. Antes de ir lá, tava tudo na minha cabeça. As coisas que eu ia falar, como ia chegar, o jeito que eu ia chegar na pessoa para poder conversar, né, com ela. E quando eu chegava ali, parecia que dava um branco na minha cabeça. Eu não lembrava mais de nada. Não lembrava mais de nada. E eu já gaguejava, eu já meio que suava frio, né, no caso. E na minha cabeça constantemente ficava também minha voz sabotadora, né? Ficando falando não sei o que, você não é merecedor, ou você não vai conseguir, ela tá com pressa, ou essas coisas assim. Tipo, pra desanimar, né, da gente chegar na pessoa, conversar. E é desanimador isso, né? Mas assim, o que me ajudou muito mesmo em questão da minha timidez foi pesquisar, né? Eu sempre fui muito curioso de pesquisar o que eu tinha, por exemplo. O que eu tinha, na verdade, eu comecei a pesquisar sobre como fazer amigos. Como conseguir fazer amigos com facilidade, né? Eu comecei a pesquisar na internet, no YouTube, como conseguir ter amigos, né? Como ter amigos com facilidade. E o que eu precisava fazer para mudar esse mim. Aí eu descobri que eu não tinha timidez. Era fobia social. Pior ainda. Mas a fobia social é como se fosse uma timidez extrema, ao máximo. Que a pessoa não consegue falar de jeito nenhum com a pessoa. Tipo, como se fosse um. Tá ali, era como se fosse um sentimento, acho que de morte, no caso, não sei. Acho que é como se fosse isso. Eu sei que é muito mais difícil a pessoa superar isso. E eu consegui superar isso. Então, se você tem timidez, ou, não sei, fobia social, esse vídeo possa te ajudar também. Que primeiro eu comecei pesquisando na internet, como falei, pesquisando na internet sobre como fazer amigos. Aí eu comecei a pesquisar, consumir o conteúdo e assim, faz sentido e também não adianta de nada você assistir uma coisa e não colocar em prática, não praticar. Porque sempre o que me ajudou muito foi isso. Porque antes, no começo disso tudo, né, eu assistia os vídeos, consumia o conteúdo, tudo esse conteúdo lá e não praticava nada. Praticava nada mesmo. Aí eu comecei que eu tava pecando nisso. Em questão de aprender na teoria e também na prática, para colocar em prática aquilo que eu tava aprendendo, né, no caso. Então depois que eu percebi, eu comecei a evoluir de verdade mesmo. Aí eu comecei a praticar os exercícios que me ajudavam.
os vídeos que eu assistia e as principais dicas, as principais aprendizagens, né? Eu anotava ali tudo, aí depois ia pra prática, treinar, né? Por exemplo, eu não conseguia falar com ninguém na rua, por exemplo, nem dar um bom dia, nem dar um oi, ou pedir uma informação na rua, por exemplo, perguntar que horas são, perguntar pra onde fica tal lugar, essas coisas assim básicas mesmo. Que às vezes a gente pensa assim, não, isso daí não vai fazer efeito nenhum, não vai mudar em nada. Mas para quem é tímido, qualquer atitude, pequenas atitudes, já ajuda muito, por causa que assim, através dessas pequenas atitudes, a pessoa vai tipo meio que se desbloqueando. Pra quando vê, já fica já natural. Por exemplo, eu não, como eu falei agora há pouco, que eu não conseguia nem falar um oi, nem um bom dia pra ninguém na rua, assim. Conseguia pedir uma informação, porque eu ficava com medo da pessoa me rejeitar, eu acho, não sei. Com medo da pessoa me rejeitar, com medo da pessoa não ser recíproca comigo, com medo da pessoa estar apressada e não poder falar aquilo, não poder dar aquela informação, né? Aí eu comecei a praticar isso, por exemplo, dar um bom dia na rua, ou quando você vai no mercado ou numa padaria, chegar, dar um bom dia para a pessoa, oi, bom dia, tudo bem? Não precisa nem falar oi, tudo bem? Precisa falar um bom dia se você não se sentir confortável ainda. Aí depois ir progredindo aos poucos. Tipo, falar um bom dia, aí depois falar um bom dia, tudo bem? Ou chegar na rua, pedir uma informação, ou assim, oi moço, bom dia, ou oi moça, bom dia. Onde fica teu lugar? Onde fica o melhor lugar para me comprar alguma coisa, não sei o que, ou alguma coisa, né? Pra vocês entenderem, né? O que me ajudou muito foi isso, de praticar esses pequenos atos. Por exemplo, hoje em dia é muito assim comum, né? A pessoa pega Uber também, chegar, né? Fala, oi, bom dia, tudo bem? Aí às vezes o Uber mesmo, às vezes tem Uber, né, assim, que é comunicativo, né? Que só da pessoa já dá um bom dia pra ele, talvez mude o dia dele, porque as outras pessoas tudo mal educadas, né? Algumas, né? No caso, não generalizando, né? Aí ele já muda o dia dele, porque assim, por exemplo, a pessoa tá ali e fala, oi, bom dia, com uma energia, né? Com um sorriso no rosto. E às vezes você nem precisa iniciar uma conversa, assim, por exemplo, falar não sei o que, alguma coisa que aconteceu contigo. Às vezes ele mesmo puxa a conversa contigo. Aí você só precisa ouvir a pessoa que a pessoa tá falando e mostrar que tá interessado na conversa, né? Se realmente, se realmente for um assunto que você gosta, um assunto que você se identifica, né? Aí fica mais fácil ainda. Aí o primeiro dica foi essa, de você praticar os pequenos atos, bom dia ou boa noite, pedir informação na rua, que me ajudou muito também. E só de fazer isso, a sua confiança vai aumentando aos poucos. Aí depois, quando você vê, você já tá puxando conversa já com a pessoa, vai ser tipo como se fosse uma quebra, né? Esse oi, bom dia, como se fosse uma quebra. E uma coisa que me ajudou muito também, que eu tinha uma energia muito baixa, era em questão de ouvir, né? Por exemplo, ouvir música, uma música animada antes de sair pro lugar, né? Pra ficar assim mais animado, né? Ficar com mais energia. Normalmente a pessoa tímida tem energia baixa também. Na maioria das vezes tem energia baixa. E para melhorar essa questão da energia, que me ajudava muito era ouvir uma música que eu gostava. Segundo, que me ajudou muito foi o contato visual. De treinar o contato visual no espelho. Se, por exemplo, tá falando aqui, tá olhando pra pessoa. Porque eu sei
que pode ser difícil para você de ter esse contato visual com a pessoa, mas tenta. Eu sei que é difícil você ter esse contato visual com a pessoa, mas tenta. Tenta aos poucos, por exemplo, com a sua família, quando você está conversando com a sua irmã, ou com o seu primo, com a sua mãe, tenta manter um pouco mais do contato visual. Mas o contato visual é uma coisa sutil. Não precisa ficar encarando que nem um doido assim, sem piscar o olho, que nem um psicopata, que é estranho. E outra coisa que me ajudou muito foi a linguagem corporal, o jeito de eu andar, né? Porque assim eu andava muito cabisbaixo pra baixo, assim. Andava muito cabisbaixo pra baixo. E eu me sentia estranho, né? Andar assim, todo desengonçado, assim, sei lá. Aí tentar melhorar. O exercício que me ajudou muito a melhorar, que eu ficava muito curvado pra baixo, com a cabeça indo pra baixo também. Me ajudou muito praticar na parede, assim. Ficar com o corpo alinhado na parede, reta, assim. E tentar manter essa postura na hora de andar. Não precisa, assim, ficar que nem um robô também, né? Que nem um robô andando. Só tenta ficar, assim, prática exercício na parede. E depois ficar com o corpo relaxado. E andar normalmente, tentar andar normalmente mesmo. Praticar isso. E outra coisa que me ajudou muito foi, eu não sei se eu já falei aqui nesse vídeo, ainda não tô lembrado que eu tenho, a memória é péssima, não sei se eu coloquei aqui também na questão da voz, também que ajuda muito, de estar se gravando, de estar da leitura, né, no caso, de ler livro, de estar falando em voz alta a leitura e de gravar a própria voz, para ver os erros que você encontra na voz e tentar melhorar aquele erro. Ou às vezes pode ser vícios de linguagem também, às vezes pode ser uma voz, determinada palavra você fala uma voz fraca, e tentar melhorar aquilo, sempre estar ajustando. E outra coisa que me ajudou muito também, que eu me sentia feio, muito feio mesmo, e que me deu muita confiança, foi começar a treinar academia. Isso me ajudou muito mesmo. Começar a treinar, ajuda até na postura também, para ficar uma postura mais reta, uma postura mais assim de confiança, né, de peito estufado. Aí a academia me ajudou muito mesmo. Eu diria que de todas as coisas que eu fiz, a academia foi o que me ajudou, acho que diria que uns 40%. Eu não sei se pra você também vai ser a mesma coisa, mas assim que me ajudou muito, experiência própria, foi a academia. Porque ali eu sentia que eu tinha muita falta de confiança, que eu não me sentia confiante, que eu me sentia muito seguro. E a minha timidez era isso, minha timidez, fobia social era isso também, muita falta de confiança. Eu era muito seguro comigo mesmo. O que me ajudou muito foi isso, de sempre estar estudando ali e sempre praticando. Sempre mesmo praticando. Estudando e praticando, estudando e praticando. Junta-se essas duas coisas que você vai evoluir pra caramba. Quando você vê você fazendo isso principalmente todo santo dia, você vai evoluir em um mês, acho que daria um mês, no mínimo. Você já vai ver a diferença. Agora imagine um ano, como você vai estar. Então, o vídeo hoje é esse. Se você gostou, se inscreve no canal. E até logo.